Porque os de jornais, de um modo geral, são todos artigos reais. Tá? Certo, Sobre entendi. coisas que mostram que a liderança pode fazer a diferença ou não na vida das pessoas. Gente, assim, ó, bota na cabeça de vocês, não sou eu que estou falando, são os estudos, mostram, as pessoas não pedem demissão das empresas, elas pedem demissão dos seus chefes. É muito triste. Quando você tem um funcionário indo embora porque o cara é um boçal, isso é péssimo, porque primeiro o cara nunca mais vai ser o mesmo. Segundo, a empresa nunca mais vai recuperar aquele conhecimento perdido, porque vai embora junto com o cara, né? Ninguém tira o conhecimento quando pede demissão. O conhecimento vai junto. Você se separa do seu parceiro ou sua parceira, o conhecimento vai junto. É a única coisa que ninguém te tira. Então, chefes boçais fazem as pessoas irem embora. Para piorar a situação, saiu um estudo, foi em 2019, mostrando que as pessoas, quando elas têm um chefe boçal, elas tendem a sabotar a empresa. Por que isso? Porque é a forma delas se vingarem pela empresa permitir que aquele cara continue trabalhando como líder. Isso é grave numa empresa grande. Imagina, o cara é chefe de vários, são vários querendo se vingar da empresa. Isso é um horror em termos de faturamento e de desempenho. Então, pessoal, se vocês estão estudando é porque eu imagino que vocês queiram liderar. Tá? E se vocês querem liderar, não podem ser os chefes que vocês não gostariam de ter. Basicamente é isso. Tá bom? Vamos lá começar a nossa aula, efetivamente. Nós vamos falar sobre cultura organizacional mais efetivamente, e a aula de hoje é sine qua non para vocês conseguirem captar em que empresa vocês estão trabalhando e outras empresas com as quais vocês têm relacionamento que talvez gostassem ou desejassem trabalhar, tá? Uma das coisas extremamente importantes, e eu já venho falando com vocês sobre isso há algum tempo, é que a cultura organizacional, ela é transmitida de um para o outro, leva um tempo, e ela pode ser mudada. Agora, com um cuidado, eu também já expliquei sobre isso para vocês. De um modo geral, os livros falam, os estudos todos mostram, que ela é de longo prazo, 3, 5 anos para ser mudada. O que está acontecendo no mundo? Efetivamente, nos últimos 3 anos, isso intensificou demais. Processo de fusão e aquisição. No Brasil, explodiu de 2 anos para cá, empresa comprando empresa, empresa fundindo com outra empresa. A empresa que está melhor de grana é aquela que vai mandar a cultura. E aí, se você é o cara que está sendo comprado, gente, a mudança é um pé no pescoço. Ou você muda, ou eles mudam você de empresa. É simples assim, eles te disponibilizam para o mercado de trabalho. Não dá muito tempo. A gente tem que ser absolutamente flexível, porque é goela abaixo, tá? Eu fiz uma bobagem aqui, deu. Existe diferença? Bom, primeiro, não existe cultura melhor ou cultura pior. Existe a cultura que tem a ver com os meus valores. Não necessariamente eu vou estar numa empresa hoje, por causa da situação que nós estamos, que seja aquela empresa que, poxa, me encanta. Vou amar trabalhar aqui muitos anos. Porque o emprego está curto. Mas o fato é que, se eu não estou feliz, muito provavelmente é porque os meus valores não têm a ver com os valores daquela empresa. Então não existe uma superior ou uma inferior, mas aquela que se adequa ao meu perfil. Basicamente, todo mundo que trabalha numa empresa é influenciado por a cultura dessa empresa, para o bem e para o mal. O sujeito pode se tornar uma pessoa melhor, influenciado pela maneira como a empresa percebe e vê as coisas, e pode se tornar uma pessoa pior, e isso existe demais, por exemplo, em banco. Por que em banco? Porque banco, os camaradas são forçados, não sei se alguém aqui trabalha em banco, vai ver que eu não estou mentindo, são forçados a trabalhar por meta, 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 meta. E às vezes, se não há uma parceria, você não consegue cumprir as metas, que geralmente são altíssimas para o teu cargo. Se você não contar com a ajuda de outros parceiros, você vai ter problemas no emprego, eles te eliminam simplesmente porque o negócio deles é atingir meta. Agora vamos sair de banco, vamos falar de uma outra que todo mundo jura que é uma empresa maravilhosa para se trabalhar, sai um monte de estudo sobre isso, que é o tal do Google. Google é a mesma coisa. Se você não atingir as metas, você está deslocado da cultura organizacional da empresa e você acaba sendo eliminado. Não sei se eu cheguei a comentar nesses poucos encontros que a gente teve,
mas o escritório do Google aqui no Brasil fica em Belo Horizonte. E eu tinha uma curiosidade, porque toda hora aparecia vaga no escritório do Google de Belo Horizonte. E eu estava me perguntando se aquelas vagas surgiam porque estava se expandindo ou porque as pessoas eram demitidas ou pediam demissão. E o motivo era exatamente as pessoas pedem demissão. Porque ou você se adapta ao estilo Google de trabalhar, ou você não fica lá. Você pede para sair. Tropa de elite mesmo. Professor, um Oi. adendo. A empresa de tecnologia, né? Primeiro contato que eu tô tendo é agora, né? Aham. E geralmente é assim, é por metas mesmo, né? É muita cobrança de meta, né? Sim. CLA e tudo mais, muito cliente, blá 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 blá. Diferente da uma empresa de transporte, né? Claro que isso é bom e é ruim, né? É bom porque tu tem uma demanda, né? Mas é ruim que tu às vezes leva teus colegas nas costas, né? Pra atingir as metas. Sim, vamos lá. Pessoalmente, eu acho que sem meta a gente não faz nada na vida, tá? Principalmente brasileiro que tem o hábito de procrastinar, né? Empurrar com a barriga. Vocês mesmos, como alunos, de uma forma geral, vocês que eu digo, os alunos todos para quem eu dou aula, pelo menos, dos vários níveis de ensino que eu dou aula, têm um péssimo hábito de procrastinar. Dessa turma, até me surpreendeu, alguns já me mandaram praticamente todas as atividades para o semestre inteiro. Outros já deram 2 ou 3 atividades, o que é ótimo. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você tem um povo que tem o hábito de empurrar com a barriga e você não tiver meta, a tua empresa quebra. Aí tu tem um problema. O grande mal aqui é que eles botam a régua muito alta e você tem que ficar o tempo todo correndo atrás do pano. E muitas vezes você não tem nem os instrumentos para poder correr. A empresa não te dá as condições para você correr atrás daquelas metas. E aí fica muito complicado. Eu me manquei disso, pasmem, quando eu estupidamente no primeiro hospital fiz as metas do ano que haviam me dado, e as metas estavam mal estipuladas, aliado a um problema. Os setores que eu assumi estava tudo muito abaixo do que poderia ser. Então, qualquer açãozinha, mais ou menos, já ia levantar os indicadores dos setores. Mas deram as metas e eu estava frango novo no setor hospitalar, queria aparecer e eu fiz as metas em muito pouco tempo. E aí um engenheiro de lá disse, você é uma besta. E eu disse, ué, porque o cara virou meu amigo, tá? Você é uma besta. Mas por que eu sou uma besta? Porque agora eles vão te dar as metas que você tem, mais muitos por cento a mais. O segredo das metas é você fazer até um X delas, 80%, 90%. Se você fizer 100%, no ano que vem, seguinte eles vão te dar 120%. Então, deixa uma sobra para a próxima. Foi uma grande lição. A partir do ano subsequente, eu nunca mais fiz 100%, porque senão eu realmente ia me quebrar, porque eles não estão nem aí, eles querem ganhar dinheiro, tá? Se você morre no meio do caminho, azar o teu. Fala, Horácio. Mas tem empresas que vinculam as metas a uma avaliação de desempenho e a um prêmio. E muitas vezes delas colocam que se tu atingir mais de 100%, tu aumenta o teu prêmio. Então, nesse caso, vale a pena tu bater. Aí vai de cada um, tá? Eu parto do princípio que família é importante. E quando eles te botam um prêmio muito alto e você só vive correndo atrás do dinheiro, algumas coisas podem acontecer na tua vida. A tua família não te ver mais, que era o que estava acontecendo comigo, eu estava trabalhando 18 horas por dia, e a tua saúde ir embora. Se você acha que essa grana compensa o remédio que você vai ter que comprar, veja, não estou censurando, vai de cada um. Para mim, não, tá? Hoje, então, isso eu tinha 40 anos quando fui trabalhar no hospital. Já não era assim. Eu já não era assim. Mais ainda, eu tive plena certeza quando eu fui parar na UTI do hospital como paciente. Aí eu tive plena certeza de que ou eu mudava as minhas perspectivas sobre as empresas, ou a empresa ia me levar para o túmulo, né? E aí saiu a minha frase, que eu falo para tudo quanto é aluno, não tenho medo de falar essa frase, que quem trabalha em empresa privada é um eterno desempregado, porque tu está sempre com a faca no pescoço. Tá? Ah, mas é ruim? É. E o serviço público? Pessoalmente, eu não me adaptei ao serviço público ainda. Eu estou fazendo 6 anos esse mês. Por quê? Porque eu estou acostumado com o ritmo de uma empresa privada, onde as tomadas de decisão são muito mais ligeiras e a democracia funciona quando você tem maturidade. Aqui você não tem maturidade. Então, cada um quer dar o seu palpite. Quando o cara perde, o cara sabota. Não pode. Empresa privada, tu perdeu, toca a ficha. Se tu sabotar, vai pra rua. Aqui não tem rua.
E isso é uma coisa que me afeta, tá? Então eu faço muito mais coisas que estava previsto no meu cargo, porque eu tinha um ritmo de trabalho que eu não consigo ter como servidor. Mas, de novo, isso vai de cada um. Eu não censuro quem não tem o meu ritmo. Eu só entendo que para eu ser feliz, eu preciso de mais ritmo do que o serviço público estava me dando. Eu não posso ter um emprego à parte, porque o serviço público não me deixa, mas já dentro do serviço público eu faço muita atividade de extensão, muita atividade de pesquisa, eu publico bastante e dou todas as cadeiras que me mandarem dar, porque eu não tenho problema com sala de aula. Tá? Vamos lá, vou tocar a ficha, senão a gente se perde na jogada aqui com a matéria. O Schein, eu já havia falado para vocês, ele fala sobre valores, pressupostos e artefatos. O mais importante dessas três coisas aqui, eu vou explicar as três, são os artefatos. Vocês já vão entender por quê. É o nível mais aparente, mais visível de uma organização, são os artefatos. Os artefatos é aquela mesa maior perto da janela, a cadeira melhor, o banheiro para diretor, estacionamento só para alguns funcionários, a comida melhor no restaurante dos executivos, carro da empresa, celular da empresa. Esses são os visíveis. Hoje você já tem estudo mostrando que as mesas mais próximas da janela, naqueles ambientes que são hiperabertos, geralmente são as pessoas que mais detêm poder lá dentro da organização. O local perto da janela vai determinar o teu grau de poder dentro da organização. Pasmem, mas isso faz diferença, porque as pessoas precisam de olhar para fora de vez em quando e dependendo da tua função, você vai ficando cada vez mais longe de lá. E aí, o comportamento, a forma como as pessoas se vestem, o que elas falam, o tipo de linguajar, isso tudo são artefatos. Eu vou contar um para vocês que aconteceu comigo, puxa vida, acho que foi em 2006, 2007. Eu trabalhava lá no primeiro hospital, e aí eu atendi uma família lá, era em Bento, eu atendi uma determinada família que estava com um problema, mas como atendia qualquer outra, tá? Não tinha diferença. E aí, dali uns dias, me liga um spa lá de Gramado, me oferecendo um emprego. Eu disse, ué, como é que vocês chegaram no meu nome? Eu não mandei currículo, né? Disse, você atendeu familiares nossos, nosso gerente geral é daí, etc e tal, eles comentaram sobre você, e a gente gostaria de ter você no hotel. Tá, tudo bem. Ouvir proposta não mata ninguém, né? Então, peguei o carro, fui para Gramado, e fui lá ter reunião com os camaradas. Aí me pediu para esperar um pouquinho na porta de entrada, lá da onde entram os funcionários, e eu vi um monte de gente cabisbaixa entrando para trabalhar. E eu disse, tem alguma coisa errada aqui nesse troço. Isso aqui é um spa. Se é um spa, as pessoas vêm para cá para se desopilar, para ficar mais descontraídas, para tirar o sistema nervoso, ficar light, né? Melhorar na dieta, aquele monte de coisa. E eu vi um monte de gente entrando triste. A única pessoa que sorria era o sujeito que ficava parado ali na portaria para vasculhar bolsas de funcionários saindo. Eu também vi ele fazendo isso, sempre com muita educação, mas sempre aquela coisa constrangedora de ter que abrir bolsa para o colega. Não, mau sinal, mas vamos lá, vamos embora. Aí, finalmente, entrou a hora de eu falar com o gerentão. E o gerentão foi muito gentil comigo, falou sobre o que era, tal, parará. Mas o ato, a forma como o gerentão falava comigo foi o que me fez ser determinante a minha negativa à oferta, que era muito boa, era 3 vezes o que eu ganhava, tá? Me dava apartamento e tudo. Ele tinha um monte de tique nervoso. Eu disse, caramba, os funcionários entram de ombros arqueados e tristes, e o gerente geral de um spa está precisando ir para o spa. Esse emprego aqui vai me deixar louco. Não tem salário que compensa. Isso é um artefato, dá para ver na cara. Então, por exemplo, se vocês vão fazer uma entrevista de emprego e o pessoal do RH que está te entrevistando é cavalo, te trata com desdém, fica nervoso quando algum candidato faz uma pergunta, depois eles terem liberado para fazer pergunta, e você vê pela fisionomia deles que eles ficaram irritados com a pergunta, do tipo assim, qual é o salário? Eu não vejo qual é o problema do RH falar o salário. Para mim, é uma coisa que tinha que ser falada antes de você começar a fazer entrevista. Carga horária, de que dia, Concordo. que dia. Mas é óbvio, né? Porque de repente aquilo... Vai perder tempo lá, vai ver lá, não vai ter nada a ver com o teu negócio, Exatamente. não vai bater. E eles acham que eles estão fazendo um favor para a gente. Então, quando você tem esse tipo de RH, isso já é um sinal de que aquela empresa, para o teu, pelo menos para o meu tipo, não serve, porque eu vou me irritar. Tá? No segundo hospital que eu trabalhei, o RH fechava
algumas horas do dia para serviço interno. Ora, como era gestor, eu entrava no RH com a porta fechada, né? O que a turma estava fazendo? Vendo revista da Natura, comendo bolacha com chazinho e tal. O cliente do RH é o funcionário. Eu não posso fechar o RH para funcionário no horário de funcionamento. Eu tenho que ter a estrutura adequada para funcionar, que um atenda o balcão e os demais fiquem fazendo o trabalho, mas não dá para parar. Vai convencer a mulher do RH? Tivemos que mudar a mulher do RH porque ela não entendia que o RH, o cliente é o... Imagina eu no hospital fechar as portas para o pessoal fazer lanchinho e não posso mais receber paciente enquanto o pessoal não terminar o lanchinho. Não dá, né? Valores compartilhados. Vocês dão uma risada, mas é triste. Existe aos montes por aí. É o segundo nível. Então, o primeiro são os artefatos, o segundo são os valores. Os valores são a forma como eu faço a minha atividade sem ter que perguntar a alguém. Se vocês forem numa loja da onde compraram alguma coisa ou de onde ganharam alguma coisa e foram tentar trocar, se vocês repararem que o vendedor não quer te atender porque não foi ele que te vendeu, já começa mal. Os valores daquela organização não são bons, porque quando adquiri, eu adquiri da loja, não adquiri do seu João. Então, qualquer um que me atender, tem que me atender, que nem garçom de restaurante que vira a cara porque tu não é da mesa da praça dele e a gorjeta, se vier, não vai ser para ele. Não funciona. Isso é um mau sinal de que os valores ali estão corrompidos, tá? E se isso te fizer mal, lá não vai ser uma empresa legal. Os valores nos influenciam de diversas maneiras. A forma como a gente soluciona problemas, eu acabei de dar alguns exemplos, a forma como nós lidamos uns com os outros, inclusive com os nossos clientes, e, sobretudo, a forma como nós selecionamos pessoas. Se nós selecionamos pessoas para serem robôs, os nossos valores estão corrompidos. Eu não quero pessoas que pensem, eu quero robôs com braço e perna. Se eu sou uma empresa que preciso de gente criativa, gente que tem autonomia, a minha forma de recrutar e selecionar tem que ser diferente das empresas de 50 anos atrás. Não, eu vou quebrar, tá? Pressupostos. Pressupostos é talvez a parte mais difícil da gente enxergar. É o terceiro nível. No dia a dia, já está tudo, por isso que são pressupostos, já está tudo informalmente determinado de como agir. Eu não preciso ler um manual para, na hora de atender alguma reclamação, por exemplo, do que eu tenho que fazer com aquela reclamação. De preferência, atender da melhor forma possível, sem jogar lama na imagem da empresa. O que aconteceu comigo essa semana? Entrou em contato comigo uma determinada empresa que me fez uma oferta interessante. Ok, vamos examinar. Aí me ofereceu 3 opções. Eu escolhi a segunda e disse por quê. No dia seguinte veio o contrato. O contrato veio com a terceira opção, que na minha opinião era pior. E aí eu disse, olha gente, vocês estão com problemas, eu falei com a pessoa. Disse, não, foi apenas um erro e nós não temos problemas. Aí eu disse, então agora vocês têm 2 problemas. Porque o primeiro foi a falta de comunicação e a segunda, ter você me atendendo, porque não vai rolar negócio. Aí, resultado, desliguei. Dali a pouco entra em contato comigo a supervisora, perguntando se eu não queria uma outra pessoa. Eu disse, não, o problema é organizacional e provavelmente a maior culpa disso aí não está funcionando é você, pela forma como você trabalha, porque eu tive contato com ela umas 2 vezes e vi a forma ríspida como ela tratou um outro atendente naquele momento. Então, pessoal, é o tipo de empresa que, se você fizer negócio, muito provavelmente você vai se chatear. Esses têm problemas nos pressupostos. Se naquele momento eu estava reclamando que a empresa tinha problema, o cara tinha que ter calado a boca e disse, ok, temos, e tinham, né, graves, né? Mas, assim, perderam o cliente. De minha parte, estão completamente bloqueados. Extremamente importante essa aí para quem quer aprender o inglês ou que gosta de escutar músicas em inglês, essa expressão aí, taken for granted. Várias músicas usam essa expressão, ela é uma expressão coloquial, que ela quer dizer dado como certo, tá? Isso é o certo. Os pressupostos são a forma como a gente age com os outros e com o dia a dia, que é a maneira que todo mundo faria sem precisar que o chefe esteja ali. Até a forma de cooperar e competir, e aí voltando ao que o Antônio estava falando, trabalho em grupo, cara, trabalho em grupo é sempre ruim. Trabalho em equipe é que é bom. Em 30 e tantos anos de empresa,
eu garanto a vocês que eu só trabalhei 7 meses em equipe. No resto do tempo foi em grupo. Qual é a diferença de grupo e equipe? Isso não é assunto da nossa matéria, mas tem tudo a ver com a realidade de vocês. Grupo é um conjunto de pessoas atrás de um objetivo em comum e alguém querendo se dar bem no final. Equipe, todo mundo dá o seu melhor. Em alguns momentos eu vou dar menos do que o outro vai dar mais, e numa outra vez eu vou dar mais e o outro vai dar menos, mas ninguém cobra de ninguém. E no final, o resultado é nosso, não fui eu, é nosso. E o que é melhor, se algum de nós se sobressaiu, os demais ficam muito felizes que aquela pessoa está sendo alavancada por uma promoção. Vão ficar tristes pela perda, mas vão ficar felizes porque entendem que aquela é a pessoa que merecia. E nada impede que um outro de nós venha a ser a pessoa que merece daqui a um tempo. Numa equipe, a competição é coopetição, a gente compete cooperando. Num grupo, a gente compete o tempo todo. A gente quer que o resultado tenha, mas de preferência que eu apareça mais do que os outros. Esse é um problema. Trabalhos de sala de aula, constantemente eu vejo isso acontecer. Até já falei isso com vocês. O colega vai lá, diz, quem vai montar o PowerPoint? Eu monto. Aí na hora de apresentar, ele faz questão de, eu coloquei esse slide aqui, eu fiz isso, eu achei melhor mudar. Se é um trabalho de grupo, é nós. Nós é a palavra. Mas nós, querido, nós. Você não fez com os caras? Não topou fazer? Nós. Mas e no futuro? Não faz grupo com os caras se os caras não te ajudarem em nada. Agora já era. Sentou na mamona, vai até o final. Certo? Não dá para mudar de ideia na frente do cara que vai te avaliar. Porque aí fica parecendo que você está querendo aparecer. Se é um cara como eu, que trabalhou em empresa há muito tempo, fica muito bravo de ter esse tipo de comportamento. Então não tem. Tá? Tem, Sérgio. E Fala, como é que a gente consegue equalizar entre as duas para poder chegar a um meio termo que... Entre grupo e equipe? Que faça funcionar e que também futuramente todos tenham a oportunidade de crescer. Eu sei que culturalmente é quase que impossível, porque cada um pensa de uma forma, né? Cada um vai competir, um quer ser chefe, o outro não quer. Mas, sei lá, vamos partir desse princípio. E tem como a gente dar uma equalizada nisso? Tu, com a tua experiência, tu acha que dá para fazer? Olha só, dá, mas precisa de maturidade. Então, a primeira coisa, se vocês estão entrando numa empresa ou estão entrando num setor novo, a primeira dica que eu dou é não atropelem as coisas. Porque, primeiro, você está entrando num ambiente que ainda está sendo construída a confiança entre vocês. Isso leva de 7 a 9 meses. Isso se as pessoas forem boas, tá? Depois que está construída a confiança, que está todo mundo percebendo que ninguém está querendo puxar o tapete do outro, a coisa começa a ser construída para nível de equipe. Por que é melhor trabalhar numa equipe e não num grupo? Porque a equipe é aquela que você não fica olhando para o relógio para terminar a hora do trabalho, do turno. Você tem prazer de estar com aquelas pessoas. Algumas delas, inclusive, vão passar a ser teus amigos e amigas pessoais, vão conviver no teu dia a dia, vão virar padrinhos e madrinhas de filhos, e por aí vai. Num grupo, isso nunca vai acontecer. É sempre competição. E a competição não é saudável quando você tem um chefe, por favor, chefe não líder, um chefe boçal que vira e diz para vocês, aquele que se sobressair tem chance de ser promovido. Lascou. Ele deu a senha para virar uma pandemia, para virar uma guerra entre as pessoas. Por quê? Porque eu vou querer aparecer mais do que você. Quando as pessoas adquirem um determinado nível de maturidade, e de novo, isso leva um tempo para acontecer em termos de convivência, as pessoas todas vão ser promovidas mais cedo ou mais tarde. Algumas mais rápido do que outras. Mas você falou uma coisa extremamente importante. De repente alguém não quer ser chefe. Eu já vi isso. Eu já vi um cara muito bom não querer ser chefe. Porque ele entende que o chefe é aquele camarada, o líder, tá? É aquele camarada que sai da empresa e continua na empresa. A cabeça continua na empresa. Ele não se desliga. E para ele, aqueles pilas a mais que iria ganhar não compensaria o nível de estresse que ele teria. Ele está errado? De jeito nenhum. Ele estava feliz assim. Só um adendo, isso aí acontece muito na função que tu escolhe, né? Às vezes tu escolhe uma função de analista, uma função de supervisor, que é o mesmo patamar de salário, né? Sim. Só que eu tenho um adendo de tu gerenciar aquilo ali, de analista é bem diferente, né? Tu vai analisar dados, né? Não vai controlar a equipe, né? Vai compor para pessoa melhorar ali os dados, né? Vai ser tipo o auxiliar do supervisor, né? O supervisor vai controlar a equipe, vai ter aquela questão de gestão de pessoas e tudo mais, né?
vai ter mais o lado emocional que a gente chama, né? Ah, tá precisando, tá doente, blá, blá, blá. Nesse quesito aí, tu vê na função, né? E muita gente já pega uma função e não conhece ela já. Ah, você é analista, sou chefe. Não, tu não é chefe. Você é contratado para outra função. Isso acontece muito, né? Sim. Nas carreiras aí, essa mistura. Bota na cabeça de vocês que só é líder aquele que os demais reconhecem como tal. Não adianta ter no crachá que ele foi promovido hierarquicamente a alguma coisa, porque quem determina isso são os demais com quem eles convivem. E isso vai do grau de confiança que ele consegue construir naquela relação, do grau de independência e autonomia que ele dá para os seus subordinados e, sobretudo, respeito. Se ele não tem nada disso, ele pode estar no crachá, mas ele nunca vai ser visto ou percebido como um líder. Chefes tem aos montes, cara. A gente sempre brincava na aviação que piloto tem um monte, comandante eram muito poucos. Piloto é aquele camarada que senta lá a bunda, dirige o avião como motorista de ônibus e tudo mais, e um abraço. E na hora que pega pra capar, que dá a emergência, que dá uma ziquezira, esse cara é o primeiro a tremer. Esse é piloto, é o que mais tem. Comandante é aquele camarada que se mantém frio, tranquilo, reúne a tripulação, explica o que está acontecendo, ouve as alternativas e bota em prática uma delas. Depois de todo mundo acordar, isso óbvio quando dá tempo. Quando não dá tempo, ele tem que tomar a decisão e depois ver como é que as coisas ficam, tá? Não tem, importante, não tem receita de bolo, porque isso varia de empresa para empresa. Mas só respondendo a tua pergunta, eu não faço lista de presença, nunca nas minhas disciplinas, em nenhuma, porque eu gravo. E eu gravo porque sei que tem gente que não vai poder aparecer nunca, tem outros que não gostam de aparecer, tem outros que não têm saco para aparecer, que cada um sabe da sua vida, né? Se vão querer aproveitar o que a gente está batendo de papo aqui para suas vidas pessoais, ótimo. Aqueles que não querem aproveitar, assim, não tem como botar a mão na cabeça de todo mundo. Cada um sabe de si e as empresas estão aí para definir quem vai para frente e quem não vai, tá? Mas, hein, Sérgio, aproveitando, já Fala, que querido. o assunto é, quer ser liderança, quer passar para galgar algum posto, etc. Eu saí da empresa privada, onde eu cheguei até a supervisão de materiais, Sim. resolvi ser funcionário público. Ou seja, eu estou 8 anos parado. Eu não consigo nem ir para frente, nem para trás. Sim. Tu enxerga as coisas, tu tenta colaborar e o tapete foi puxado, o cara que está lá, indicado por alguém, etc. Essa é a grande arapuca do serviço público. Quem está pensando assim, barbadinha, vai lá, cara, o troço é pior do que a empresa privada. É uma briga de foice cega. Eu chamo, Antônio, esse sentimento de indignação impotente. É quando você sabe que as coisas estão erradas e não tem poder para mudar. Não, cara, e além de não poder mudar, tu tem que continuar fazendo errado, porque senão o errado é tu. Se tu fizer certo, o errado é tu. Cara, é um troço incrível. Não consegui me acostumar ainda. Eu adotei uma postura para mim que, claro, me trouxe alguns inimigos, mas isso é um problema meu, tá? Eu faço aquilo que a minha consciência diz que é o correto. Então, eu tenho alguns colegas que são chateados comigo, porque eu faço mais projetos de extensão e publico e tal, do que a grande maioria. E que aí, se eu faço, fica parecendo que eles não fazem nada. Mas, assim, cara, existe um mínimo que é para você fazer. Você não é obrigado a fazer, não é obrigado, tá? Ninguém bota uma arma, faz. Você faz o mínimo, você vai sendo promovido a cada 2 anos. Cara, se eles estão felizes desse jeito, para mim tá ótimo. Eu sou feliz desse outro jeito. Então, eu não cobro nada de ninguém e o único que fez essa cobrança, ele já se foi, graças a Deus, já está em outras esferas. Eu deleto, eu não ligo, tá? E eu não faço o errado, eu faço o que é o certo. Se tiver alguém me obrigar a fazer alguma coisa, e até hoje ninguém me obrigou a fazer o errado, eu não faria, eu denunciaria sem medo de perder os amigos, porque já sabe que não são amigos. Mas isso é uma postura minha. Eu tento fazer o certo, independente se está errado, não, porque a gente tem uma instrução de normativa de trabalho. Então, está escrito lá, se lá é amarelo, eu não vou pintar de vermelho. É amarelo. Mas tu tem que pintar de vermelho, então eu não vou pintar. Deixa assim como tá apagado amarelo, deixa amarelinho queimado. Isso aí. Aí espero o cara mudar de cargo. Essas coisas acontecem. Mas é difícil, demora. Aqui a cada 4 anos. Não tem isso ainda. Quando eu troco o prefeito, e aí a gente fica na esperança que vai melhorar, piora. No nosso caso é eleição, então a cada 4 anos troca. Vamos lá. Valeu.
Obrigado, queridos. Um outro tipo de artefato extremamente importante para vocês verem que tipo de empresa vocês estão entrando ou não, são os ritos e cerimônias. A forma como você demite as pessoas, a forma como você festeja com as pessoas, são uma demonstração clara se você vale alguma coisa ou não. Então, primeira dica. Nunca, em hipótese alguma, elogiem alguém na frente dos demais. Se vocês forem elogiar alguém, tem que elogiar a todos. Porque muitas vezes a pessoa que não foi elogiada diz assim, mas será que esse cara não está percebendo todo o meu esforço? Será que ele não consegue me enxergar? Ah, esse outro deve estar babando o ovo, né? Sabe como é que é? O saco do chefe é o corrimão para o sucesso. Se o chefe, se o senhor espirrar, saúde. Aquelas coisas que existem em tudo quanto é organização. Então, se você entende que você quer ter o respeito de todos, se for elogiar, elogie a todos indistintamente. Se você for puxar a orelha de um, puxe a parte. E o elogio individual também tem que ser à parte, para não deixar os demais magoados. Ah, mas, cara, não faça isso, porque você vai perder o controle dos demais. Isso é duas coisas. Terceira, não tolere fofoca. Se alguém vier fazer fofoca sobre alguém para você, ouça com atenção. Para o que você está fazendo e ouça. Depois que a pessoa falar tudo, pede para ela chamar a pessoa de quem ela estava falando, para ela repetir tudo que ela ia falar. Se ela disser, não, aí você vai me botar na pior, tranquilo, morreu ali, fica de olho na pessoa que fofocou, fica de olho na pessoa sobre quem foi fofocada, mas essa pessoa que fofocou vai chegar para os colegas, pô, fui falar para fulano de tal, claro, do cara que faz isso, 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 e ele não quis me dar atenção, me mandou chamar o cara. O outro que vai ouvir aquilo vai dizer, tu é um babaca, e entregar o colega. Então, a fofoca vai morrer por conta. Ela morre sozinha quando você ficar com a fama de que não gosta de ouvir fofoca. Tá? Agora, festejar. Geralmente as empresas só festejam no final do ano. Agora, esse ano nem isso teve, né? E eu acho que nesse também não vai ter. Empresa que só festeja no final do ano porque é Natal é uma empresa que está fadada ao fracasso. As pessoas vão obrigadas, porque elas têm medo de perder o emprego. Se você festeja constantemente, estimula os teus líderes de setores a festejarem constantemente. E o que é festejar constantemente? É o futebol entre as pessoas, é um chá de fralda que todo mundo está participando, é uma pizza que nós vamos junto, alguma atividade pelo menos a cada 2 meses. Porque quando chegar lá no Natal, as pessoas vão ter tesão de participar da festa da empresa. Caso contrário, pessoal, esqueçam. E empresa que só faz isso no final do ano é uma empresa muito pouco respeitada. Bom, eu já dei alguns exemplos para vocês de artefatos, mas prestem mais atenção ainda na sala exclusiva para diretores. Quando você tem sala exclusiva para diretores, isso é um sinalizador de que aquelas pessoas não são acessíveis. Sala exclusiva para diretor, de preferência se o diretor tiver cabeça, a porta tem que ficar sempre aberta. Eu não tinha sala. A sala que eu usava de vez em quando era a sala das pessoas que eram supervisores e coordenadores que estavam subordinados a mim. E eu ficava o tempo todo rodando no hospital, e se alguém queria me localizar, eu tinha o celular no bolso e eu dizia onde eu estava, e a pessoa ia atrás de mim e me localizava. Eu estava sempre acessível. Porque se eu não mostrasse apoio para os meus 260 funcionários, lascou, cara. Eu não vou estar lá 24 horas por dia, eu dependo deles para fazer o meu trabalho, né? Outro sinal importante é o fumódromo. Quando uma empresa bota o fumódromo lá no meio da rua, isso aí é um caso real, tá? No meio da rua, na chuva, você está dizendo assim, olha, fumo aqui não é bem-vindo. E tem mais, eu não gosto de ti. Se eu soubesse que você fumava, eu nem teria te contratado. E estou tornando a tua vida um inferno. E se você já trabalhando com fumante, sabe que vai estar chovendo, os caras vão estar fumando com cigarro aceso lá, espremidinho, fumando. Tá? Não faz isso. Se tu permite fumo na empresa, cria um lugar decente para as pessoas fumarem, sem expor as pessoas desse jeito. Esses daqui são símbolos extremamente importantes para vocês conhecerem as empresas, tá? E as culturas. O Vaticano, que é aquele primeiro lá da esquerda, tem a Praça de São Pedro. A Igreja Católica é cheia de símbolos, pessoal. Aquela duas linhas em paralelo e com o arco na ponta, isso aqui é para simbolizar um abraço que a Igreja Católica dá a todos que vêm procurá-la. Todos serão bem recebidos e acolhidos. Isso aqui é uma imitação de mão com braço. A Amazon, ela quer dizer algumas coisas para a gente. Primeiro, aquela flechinha ali
quer dizer que é uma empresa que todo mundo deve sorrir para o seu cliente. E a segunda, que é do A ao Z, ou seja, eu tenho artigos de A a Z para te vender. Então, duas cositas. A Toyota, alguns acham que esse símbolozinho ali é um T estilizado de Toyota. Não é. É para lembrar aos funcionários da onde ela veio. A Toyota surgiu como uma empresa de tecelagem, fazia tecido. E aí, aquilo ali é um buraco de uma agulha com uma linha passando dentro, para que ninguém esqueça das suas origens. Povo americano é povo canalha, tá? Tudo deles é melhor, eles são bons em tudo, nada, ninguém é melhor do que eles. E aí, todos os super-heróis deles, inclusive o alienígena, é azul e vermelho. Então é muito comum eles terem tudo lá nos Estados Unidos com azul e vermelho, porque a bandeira é um símbolo importante para aquele povo. E as empresas absorveram isso. Onde já se viu um ser extraterrestre ter a mesma cor da bandeira americana? Pois olha que coincidência, né? Escolheram a mesma cor. Esse bigode do embaixador japonês aqui é bem interessante, do embaixador americano é bem interessante. O que acontece? Os Estados Unidos, há 2 anos atrás, escolheram um embaixador de origem nipônica, mas nascido nos Estados Unidos. E para ir lá para a Coreia do Sul, ser embaixador dos Estados Unidos. Os sul-coreanos ficaram ofendidérrimos com ele, não queriam dar o aval para que ele fosse embaixador. Por quê? Porque os sul-coreanos, na época na Coreia, eles brigaram muito com os japoneses. E um dos símbolos de poder dos almirantes japoneses era o bigode. E aí, você botar um cara japonês com bigodinho, você está dizendo para os caras que, olha, os japoneses ainda mandam em ti, vocês ainda não são nada. Coitado, foram entrevistar esse sujeito, eu li a entrevista dele, ele disse, olha, eu não usei bigode a vida inteira, agora que eu finalmente entrei para a diplomacia e tal, é que eu resolvi deixar crescer o bigode. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com o japonês, só o olho puxado, né? Eu sou americano puro. Bom, tribunais, espero que vocês não tenham tido de sabor de ir, como membro de hospital, eu fui muitas e muitas vezes. O tio, o homem da capa preta, geralmente fica numa cadeira mais alta, inclusive do que o pessoal do Ministério Público e Defensoria. E o réu fica numa cadeira mais baixa, exatamente para isso, para que a gente olhe de baixo para cima, porque aquela pessoa tem mais poder do que eu. E aí, para finalizar esse slide aqui, a figurinha do funcionário do mês do McDonald's. Isso é símbolo, pessoal. Eu estou dizendo para ti que, se você quiser ficar bem aqui na empresa, tua fotinha tem que aparecer ali de vez em quando. Então, senão você não vai para frente. Isso aqui é a coisa mais antiquada, e tem um monte de empresa brasileira que tem mania de imitar funcionário do mês. Tchê, tu está dizendo para os outros que os outros não são bons? As pessoas não são iguais. Elas têm níveis diferentes de capacidade de entrega. Não tem... Eu não gosto do Neymar, tá? Mas tá, então eu não vou usar o exemplo do Neymar, já que eu não gosto do cara. Tu não tem um monte de Cristiano Ronaldo, tu não tem um monte de Messi no time, tu tem um, né? E aí, em algum momento, os outros são aquelas pessoas que dão a bola para aquele cara chutar para dentro do gol. É a mesma coisa. Então, não elogia um porque pega mal para os demais, tá? Isso aqui é uma péssima técnica de você lidar com as pessoas. Aqui eu sei que tem bolsonaros aí na turma, porque eu já percebi, não tem problema. Só queria mostrar para vocês essa cena aqui que talvez vocês não tenham visto. Há um tempo atrás, há uns 6, 7 meses atrás, houve esse encontro aqui dos ministros. Notem, o único sem terno e com máscara era o Guedes. E sem sapato. Ele estava extremamente desconfortável de estar ali, porque tinham feito uma presepada de que iriam tirar dinheiro de onde não tinha para fazer empréstimo para empresas, para elas poderem crescer. E a forma dele protestar foi aparecer de máscara, sem terno e sem sapato. Esse é símbolo, tá? E se eu fosse ele tem muito dinheiro, ele não precisaria disso aqui nunca, eu já teria pulado fora daquele governo há muito tempo. O rito de integração é outra coisa que me aflige bastante. O rito de integração é aqueles 3 dias iniciais que geralmente as empresas nos submetem, ou um dia só, com 15 milhões de informações, achando que a gente está conseguindo decorar alguma coisa. A gente está nervoso porque a gente sabe que está sendo vigiado. Eles querem que a gente aprenda sobre carreira, sobre avaliação de desempenho, sobre quais são as exigências, quais são as regras, condutas, vale transporte, onde almoça. Cara, não dá. Eu não vou conseguir prestar atenção nisso tudo. Eu estou muito nervoso para prestar atenção nisso tudo.
E se você faz um rito de integração diferenciado, onde a pessoa de fato se sinta acolhida, bate uma bolona. Quer ver? Por que não criar na empresa a figura do padrinho e da madrinha? Uma pessoa de um outro setor que, à medida que você for tendo dúvidas durante aquele primeiro mês, você vai perguntar para ela. Ela vai te contar as coisas, sem problema, só que ela vai ser ética, por isso tem que ser escolhidos a dedo, ela não vai falar com ninguém o que você perguntou. Nem, inclusive, sobre fulano de tal, que me parece ser um sacana. Ah, é aquele lá, você toma cuidado, o cara vai falar, toma cuidado, porque o cara realmente é perigoso. Essa pessoa tem que ser íntegra, o que chegar no ouvido dela tem que morrer ali. Essa pessoa vai sentir muito mais confiança em se integrar no dia a dia do que fazendo aquele ritozinho lá de lavagem cerebral que eles fazem, tá? Tem empresa, a minha era uma delas, que faz almoço com os funcionários. E aí escolhe por sorteio quais são os funcionários que vão participar para poder falar com o presidente. E aí, de repente, você pega a moça do caixa, uma higienizadora, o cara que é gestor. É uma desgraça. As pessoas não conseguem verbalizar, elas não conseguem falar o que elas veem de errado, porque elas estão com muito medo de serem censuradas pelos gestores que estão ali ou pelos demais colegas. Às vezes a pessoa tem até dificuldade com português e não sabe como falar direito. Na minha empresa, eles faziam o café da manhã com os aniversariantes. Enquanto o diretor estava lá e os gerentes estavam lá, ninguém comia nada. O pessoal mal tomava um cafezinho. Bastava o diretor e os gerentes levantarem, o pessoal avançava na comida. Porque não estava à vontade. Então aquilo era para ser uma comemoração e passava a ser um momento de tortura. Muito triste. Como é que você sabe como é que é aquela empresa? Bom, qual é o grau de liberdade que eu tenho para tomar decisão? Eu preciso perguntar o tempo todo. E se eu tomar uma decisão errada, qual é o risco que eu corro? Eu não corro risco, as pessoas vão entender por que eu tomei a decisão e a gente vai estudar junto que aquela talvez não fosse a melhor e qual seria a melhor. Quais são os objetivos? Onde essa empresa quer chegar? E os setores? Eles são competidores ou eles cooperam entre si, né? E os gestores? Eles estão disponíveis para conversar com a gente? Tem muita regra. Toda hora tem alguma regra nova. Eu tenho que ler e assinar o manual de etiqueta e de conduta para depois poder ser demitido por justa causa, fazendo alguma coisa diferente daquilo ali. Quando me perguntam onde eu trabalho, eu digo o meu cargo ou digo o nome da empresa? Eu lembro de mim. Na primeira instituição de ensino que eu trabalhei, o pessoal perguntava, o que você faz? Eu sou professor de administração. Aí vinha a pergunta, da onde? Aí eu respondia. Depois que eu entrei para o Instituto Federal, o que você faz? Eu trabalho no Instituto Federal. O que você faz lá? Sou professor de administração. Eu inverti, porque na outra eu não tinha prazer. Nessa eu tenho. Porque eu vejo a diferença que faz na vida das pessoas. Gente, assim, a gente dá aula para ensino médio de gente muito humilde, que não tem dinheiro nem para vir de ônibus, nem com ajuda, porque aquela ajuda vai para outra coisa. E vem a pé, anda quilômetros. E essas pessoas estudam só com a gente, não vão para cursinho e conseguem passar numa federal. Isso muda a vida daquela pessoa e o destino daquela família. É a primeira pessoa da família que consegue entrar no nível superior e a tendência é que os filhos daquela pessoa também entrem. Então você muda uma trajetória de uma família inteira. Tá? Existem um monte de estudos mostrando que filhos de pais sem ensino tendem a gerar filhos sem apego ao ensino, porque como eles se viraram até agora sem ensino, eles não viram o valor daquilo. Tá? Então eu vi a diferença. Meus filhos, quando chegarem no ensino médio, vão estudar no Instituto Federal. Eu tenho muita tranquilidade no que eu estou falando para vocês. Somos perfeitos? De jeito nenhum. Mas, em relação às escolas privadas, damos de 10 milhões a 0, sem dúvida. Bom, a gente olha a cultura na forma como as pessoas estão sentadas, na forma como elas são recrutadas, se aquele recrutamento dá retorno depois que o processo acabar, como é que é a promoção, se eles dão valor às pessoas que estão lá dentro ou se dão valor só para as pessoas que estão fora. Eu levei um fora uma vez de alunos lá da privada. Eu tenho uma loja que eu tenho horror de entrar nela, eu acho até que já comentei com vocês sobre ela, que é a Lojas Renner. Tenho horror, não gosto. Minha mulher adora e eu detesto. Só que como eu tenho 2 meninos, eu vivia entrando lá por causa daquelas camisetas de super-heróis, né? Muito mais barata, 20 e poucos pila, 30 pila. Só que com 2 capetas, eu às vezes não tinha tempo nem paciência para escolher. E aí eu precisava de algum vendedor. Nunca. Se eu corria atrás de um vendedor, o vendedor corria em direção ao vestiário só para não poder tocá-lo. Então, profunda irritação.
E eu fui comentar essas coisas na sala, 2 alunos que eu não sabia, trabalhavam na Renner, ficaram muito bravos. Por que eles ficaram bravos? Porque existe um processo de promoção interna lá dentro que é fantástico. Você pode progredir de fato lá dentro. E eles sabiam disso. Então eles dizem, olha, é uma baita empresa para se trabalhar. Eu calei minha boca a partir daquele momento. Eu continuo não entrando na Renner pelos mesmos motivos, tá? Mas eu tenho que respeitar que se os funcionários que não são pagos para falar isso falaram, é porque deve ser realmente legal lá, deve ter um plano de desenvolvimento de carreira bem legal. Extremamente importante. E aí, como é o relacionamento interpessoal das pessoas? O RH, né, no organograma da empresa, ele está a nível de gerência ou está a nível de diretoria? Se ele tiver a nível de gerência, antes de você mandar currículo, aquela é uma empresa que o funcionário é número. Se ela está em nível de diretoria, aquela é uma empresa que percebe o funcionário como capital. Ela realmente se preocupa com o desenvolvimento do funcionário. Por quê? Porque o RH a nível de diretoria ajuda a decidir os ritmos da empresa e os rumos para onde ela vai. Quando ela é gerência, ela não participa de nada. Como é que as pessoas se dão em termos de relacionamento? Elas se respeitam? Elas se conversam? Vai ter conflito, mas é um conflito respeitoso para chegar a um lugar comum ou é um conflito de grosseria? Varia demais isso, tá? Bom, depois de tudo que nós falamos, vocês acham que cultura é importante? Porra, cara, só é. Vou trazer pedaços da minha tese, tá? Em 2017, em todos os hospitais brasileiros, 148... 2017, tá? Esses números são piores. 148 pessoas morreram, ou seja, mais ou menos 6 pessoas por hora morrem. E boa parte disso, ou seja, de cada 6, 4 morrem por problemas que podiam ter sido evitados. De uma forma geral, são comportamentos, falta de comunicação entre as pessoas, falta de confiança. Eu errei e tenho medo de falar que errei, porque aí eu vou levar uma suspensão e posso perder meu emprego. E aí, tudo isto ocorre porque as lideranças são ruins. Eu descobri na tese que nos hospitais, eles têm o hábito, nos meus não era diferente, tá? Mas nesses 3, que eram cancancãs, eram os top linha, as enfermeiras e as técnicas de enfermagem têm reuniões separadas, porque as técnicas não se sentem à vontade de falar as coisas na frente das enfermeiras. Isso quer dizer o seguinte, que eu, técnica, não falo nada para ti, enfermeira, das coisas que eu vejo que estão erradas, trazendo a mesma indicação do Luiz. Por quê? Porque eu temo ter alguma represália. Isso é errado. Não, mas médico é pior isso aí, né? Se o cara é médico, daí fodeu, daí ela não fala mesmo. Uma rivalidade enorme aqui no hospital. Na realidade, querido, é assim, ó. A minha experiência mostra que médico age como age, porque o maior patrimônio que o médico tem é o seu CRM. E como os hospitais pagam muito mal o pessoal assistencial e o processo de recrutamento e seleção é um lixo de um modo geral, ele teme pelo seu paciente. Porque se acontecer alguma coisa de errado com ele, médico, vai pagar pelo par. Então, ele é um ser autônomo, ele não foi treinado durante a faculdade para ser gestor de pessoas, eles não sabem ser. E com isso, você tem uma série de ruídos de comunicação, ele é muito independente do restante. Todo mundo é assim? Não, eu conheço alguns médicos que são fabulosos e trabalham de fato em equipe. Mas a grande maioria não faz isso porque sabe que não tem apoio de fato do pessoal assistencial, que é explorado, mal treinado, às vezes tem 2 ou 3 empregos para poder ter um salário mais ou menos, porque eles são muito, muito, muito mal pagos, tá? Sérgio, mas e aqueles médicos que sofrem de soberba, que acham que são os tais? Porra, tem um monte. A gente tem algumas piadas sobre médicos, que não cabe aqui eu contar, mas de um modo geral, tem alguns que você pode jogar uma nota de $100 no chão, que ele nunca vai ver aquela nota de $100, que como ele está sempre com o nariz empenado, ele nunca olha para baixo. Tem de tudo. Tenho certeza que vocês conhecem outras pessoas assim. E aí vem a minha dica. Cuidado ao mandar um currículo. Claro que em época de vacas magras, esse conselho aqui não ajuda muito. Se você for contratado por uma nova empresa escutar, é assim que as coisas são feitas aqui, muito provavelmente você vai ser infeliz, porque eles não vão te deixar trabalhar, tá? Esse comportamento todo é absolutamente ruim, deletério, que faz mal a você, acaba afetando o clima organizacional. E aí vem um outro esclarecimento. Cultura e clima não são a mesma coisa. A cultura é muito maior, é de médio e longo prazo, enquanto o clima é algo de momento.
Por exemplo, se amanhã alguém chegar e falar para vocês que vocês vão sair na sexta-feira às 2 horas da tarde para poder aproveitar o feriado, vocês vão ficar felicíssimos, certo? Tudo tranquilo. E aí muda o astral de todo mundo em questão de segundos. Em compensação, se chegar na sexta-feira às 5 horas da tarde, o chefe chegar e disser para vocês assim, olha pessoal, nós vamos ter que trabalhar até as 10 horas da noite porque nós estamos atrasados com a produção, vai ficar todo mundo infeliz. Então, o clima é algo que pode ser mudado em segundos, e isso afeta completamente a forma como eu vou me sentir, inclusive a forma como eu vou atender os meus clientes, tá? O clima organizacional, então, ele é reflexo do estado de ânimo das pessoas que fazem parte da empresa. Se eu tenho um chefe mau, um chefe mala, eu muito provavelmente vou trabalhar sempre infeliz. Que eu já falei para vocês. Bom, isso aqui é extremamente importante. A perguntinha lá dentro da estrelinha. Infelizmente, aí quando chega no Drive, ela perde a formatação. Quem motiva quem? Eu me motivo. Eu é que tenho que encontrar as energias para me motivar. Uma dica que eu dou para todo mundo. Leve isso para o resto da vida de vocês. Se vocês estão numa função que vocês não gostam, mas foi aquela que pintou e aquela que por enquanto está botando a comida na mesa, façam como se ela fosse a melhor função do mundo. Ah, mas eu não vou querer ficar ali para sempre. Não tem problema. Pode ir mandando currículo enquanto isso. Mas enquanto estiverem fazendo, façam melhor. Porque vocês, primeiro, aumentam a empregabilidade de vocês. A empresa vai sentir falta quando vocês se forem. Aumenta a empregabilidade de vocês também, porque outras pessoas vão falar assim, pô, o cara faz um trabalho duro, pesadex e tal, mas está sempre bem-humorado, está sempre parceiro, sempre cooperando. Quando pessoas começam a falar de ti, elas abrem portas de outros empregos para ti. Então, passa sempre como se fosse o melhor emprego do mundo. O que não quer dizer que vocês tenham que ficar parados ali marcando ponto. Façam um belo currículo, mandem, façam entrevistas e não falem para ninguém, nem para os amigos da empresa que vocês estão fazendo isso. Fiquem na sua. Clima é absolutamente intangível, tem um tempo que geralmente é curto. Ele é reflexo da cultura organizacional. Se eu tenho uma empresa cuja cultura é de não respeito pelos funcionários, isso vai me afetar. É reflexo dos estilos dos meus gestores. E sim, está absolutamente relacionado com tudo que acontece fora da empresa, com o que acontece dentro. Por exemplo, eu tenho certeza que todo mundo aqui, quando estourou a pandemia, não sabia se ia continuar tendo emprego, vendo que tanta gente estava perdendo emprego. O pessoal que hoje trabalha no Banco do Brasil está extremamente nervoso, porque eles têm um monte de metas para atingir e o governo atual quer privatizar o banco. E se eles querem privatizar o banco, muita gente vai dançar. Como é que deve estar o clima lá? Ah, não deve estar bom. Tá? O Itaú, Bradesco, Santander fecharam um montão de agência. Como é que vocês acham que está o clima nas agências que estão abertas? Não deve estar bom. Qual é a principal diferença entre clima e cultura? É justamente o grau de rapidez com que eu consigo alterar o clima. Tá? O clima é instantâneo. Basta eu tomar uma atitude positiva em relação às pessoas que estão no meu entorno, que muda tudo. A tia do cafezinho tem a capacidade de mudar o clima. Se ela chegar de manhã, fizer aquele cafezinho gostoso, aquele cheirinho que invade os corredores, e você vai lá para tomar um cafezinho e bate um papo com ela, e ela é aquela tia que gosta de ouvir, cara, muda o clima. A pessoa mais importante, eu costumo dizer, numa empresa, é a tia do cafezinho. Se ela falta, ela faz falta. Ela não é o ombro amigo para me ouvir e não tem aquele cheirinho de café para eu dar a paradinha. E a paradinha é importante? Extremamente. As pessoas ficam muito mais produtivas se elas ficarem em pequenas pausas ao longo do dia. Ninguém aguenta trabalhar sem parar. As pessoas aguentam nos primeiros dias, depois o corpo começa a dar sinais de cansaço e o rendimento cai absurdamente. Quem está falando isso não sou eu, são os muitos estudos que estão por aí. Fatores que influenciam no clima. O grau de inovação da minha empresa vai me dar um aumento de orgulho por trabalhar na empresa. Se eu tenho condições de trabalho, isso afeta, por exemplo, o pessoal que foi parar em home office. Se a empresa forneceu os insumos, como cadeira, mesa, como algumas empresas fizeram, um sinal de internet legal ou ajuda de custo para ter uma internet legal, faz toda a diferença do mundo. A imagem que a empresa tem perante as pessoas. Fui funcionário da Varig, no tempo que a Varig
Só você mostrar o crachá da Varig nas lojas de Porto Alegre, você tinha crédito aberto. Você não precisava mostrar contra-cheque. As pessoas tinham orgulho de dizer que eram da Varig. No finalzinho dela, o pessoal nem mostrava que era da Varig, porque a loja tinha medo de que não ia receber, porque o pessoal não recebia salário. Né? É verdade. O sentimento de pertencimento. Como é que a gente tem sentimento de pertencimento? É quando a gente sabe que aquilo que a gente faz no dia a dia faz diferença para a empresa. A gente sabe aonde vai dar o nosso trabalho. Se eu fizer um trabalho mal feito, em aonde vai repercutir isso? Eu sou ouvido, eu sou querido pelos outros setores e pelos colegas do meu setor. Isso faz toda a diferença do mundo. E é claro que eu preciso ter uma qualidade de gestão para que as pessoas queiram fazer. Então, vai a outra dica. Nas entrevistas de seleção e recrutamento, o que os setores mais querem é gente que tenha atitude. Você pode não saber mexer no Excel, você pode não ter um inglês avançado, você pode não saber uma determinada linguagem C lá na computação, ou não sabe programar, isso eu te ensino. Mas se você tiver atitude, quer dizer, aquela energia interna de querer fazer, não tem nada para ninguém. E é por isso que, de novo, eu renovo o apelo a vocês, envolvam-se em trabalhos voluntários. Não precisa ter certificado. Basta botar no seu currículo que você faz trabalho voluntário numa entidade, que durante a entrevista eles vão te perguntar o que você faz lá. E aí você responde o que você faz e a pessoa vai saber que não é mentira. Pessoas que fazem trabalho voluntário são empáticas, que é uma outra característica importante para as empresas. Elas entendem o outro. Segundo, quem faz trabalho voluntário aumenta a sua rede de relacionamentos, consegue ter mais chance de ser visto e percebido pelo mercado e de ser indicado para alguma vaga legal. E terceiro, te faz um bem que salário nenhum paga. O bem que você faz a alguém não tem dinheiro que pague. Seja voluntário, professor? Não entendi? O senhor é voluntário em alguma coisa? Há muito tempo. Eu já dou aula no Projeto Pescar, que é um projeto para jovens de 15 a 19 anos em situação de vulnerabilidade. É um projeto que foi feito por um empresário gaúcho há muitos anos. E existem vários... Não. Eu não lembro mais o nome da empresa, mas se você botar Projeto Pescar na internet, você vai ver. E a empresa dele, quando era criança, fica naquele shopping laçador que tem ali do lado do aeroporto. Ela saiu de lá e foi para o subúrbio, exatamente aonde eu não sei. Ele já morreu faz tempo, tá? Então a gente dá aulas de coisas diversas num turno. Nesse mesmo turno, eles fazem atividades em empresas que abraçam o projeto, então eles aprendem atividades nas empresas, e no turno inverso eles voltam para a escola. Então eu tenho gente de 19 anos fazendo o ensino fundamental e os outros fazendo ensino médio. Sou também voluntário no IFR Solidariedade, a gente arranja doações para orfanato, para asilo e para os imigrantes ali de Canoas. Agora estamos na fase de juntar material escolar para as crianças do orfanato. No final do ano demos presente de Natal para todas as crianças do orfanato e para todos os filhos dos terceirizados do campus. Foram 74 presentes, não é fácil. Demos cestas básicas para vários alunos, que vocês devem ter visto os chamamentos ali na página, durante a pandemia. Então, cara, eu estou envolvido até o pescoço, e não me arrependo não, eu gosto. Tá? E agora tem o IFS Contribui, desde agosto do ano passado, que a gente ajuda pequenas empresas, profissionais autônomos e pequenas cooperativas a sair do buraco. Tudo isso é voluntário. Bom, alguns indicadores de clima. Estou terminando já, tá? Turnover. É uma palavrinha, esse R devia estar lá, tá? Eu falei nessa porcaria que ele acaba desconfigurando. Turnover é a mesma coisa que rotatividade. A palavra que se usa nas empresas é turnover. Entradas e saídas de funcionários. Não confunda com job rotation, que é um outro termo, que é rotação. Eu de manhã estou na máquina A e de tarde estou na máquina B. Ou nessa semana eu passo roupa e na outra semana eu lavo roupa. Isso é rotação, job rotation. Turnover é entrada e saída. Quanto maior, meu filho, quanto maior a saída de funcionários da empresa, pior é a situação da empresa, porque o conhecimento está indo embora. Se aumenta muito o número de atestados, é um problema. Absenteísmo é falta. Se eu tiver muita falta, é um problema. Se não se ouve as sugestões dos funcionários, é um problema.
e se você percebe que há muito desperdício de matéria-prima, é um baita problema. As pessoas fazem isso para sabotar, tá? Eu paro por aqui, porque eu quero conversar com vocês na próxima semana sobre entrevista de desligamento, mas, aliás, na próxima semana nós vamos falar sobre os artigos. Então eu vou mandar para vocês, não vai dar tempo de falar sobre isso na próxima semana. Eu vou mandar para vocês, logo depois que terminarmos esse nosso encontro, os artigos sobre liderança. Aqueles que aparecerem e conversarem, eu vou anotando os nomes e vou dando nota. E aos que não quiserem participar, tem que pegar 2 desses artigos, ou 2 dos que estão no Moodle, e fazer resenha, tá? Não basta mandar um, tem que mandar 2. Tá? Tranquilos? Dúvidas? Beleza. Nenhuma? Então tá bom. Fiquem com Deus, então. Boa semana. Fala, Luiz. Os 2 artigos já estão lá, o senhor vai postar eles? Não, veja só, todos os artigos das 2